Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. No encontro de hoje, nós vamos falar sobre ética na religião, mais precisamente ética na Umbanda. É impensável que uma religião não tenha um corpo ético que balize o comportamento dos seus sacerdotes, digamos assim. Nos chegam relatos, pedidos de ajuda, de socorro, muitas vezes, de pessoas abusadas, digamos assim, não só no sentido espiritual e até moral, por dirigentes, sacerdotes ou de Umbanda, o que se dizem de Umbanda e que usam o nome da Sagrada Umbanda e usam os nomes dos orixás e falangeiros. Vamos dar um exemplo que ele é um pouco grotesco e até, digamos assim, causa um desconforto, e é inacreditável que em 2016 esse tipo de coisa ainda aconteça, mas que ele é real, ele é verdadeiro, e eu resolvi compartilhar com vocês para nós refletirmos o quanto ainda nos falta, que nós temos por vezes o hábito de apontar no outro o preconceito, a intolerância, a discriminação, e esquecemos muitas vezes que nós temos ainda muito a esclarecer, a instruir, a compartilhar, a saber, dentro de um processo intrarreligioso, ou seja, dentro das próprias umbandas, digamos assim. Esse senso comum tem que ser desenvolvido, esse senso comum crítico do conhecimento, cada vez mais ele tem que estar espraiado para que o senso crítico estabeleça o que é um comportamento ético, o que é Umbanda, o que não é. Vamos dar um exemplo. Nos chegou uma mensagem através das redes sociais, uma irmã, uma mulher, uma senhora, ela frequentando um terreiro de Umbanda no interior de um estado da Federação do Brasil, e chegou num determinado momento que foi dito a ela que ela precisaria ter assentado a pombagira dela, o Exu feminino, que ela precisaria fazer um rito de assentamento, de firmeza, que precisaria ficar em recolhimento dentro do espaço sagrado um fim de semana. E durante esse recolhimento, o sacerdote, o dirigente, disse que seria necessário ele incorporar o Exu dele e ela incorporado na pombogira dela, eles manterem relação sexual, que isso deveria ser mantido em segredo, que não deveria ser dito nada para o esposo dela, nem para ninguém, que aquilo ali seria um segredo da iniciação, que aquilo era necessário, aquele intercurso sexual, ele mediunizado no Exu dele e ela na pombogira, para que através do esperma fosse feita a consagração e firmado a pombogira no ori dela. Bom, meus irmãos, isto é uma grande falcatrua, uma grande falta de moral, uma quebra de decoro, e que representa um abuso espiritual, um assédio moral, e que inclusive isso pode dar cadeia, né? Eu acho que a pessoa teria o direito de denunciar isso. Ela ficou desesperada, ela foi embora, não permitiu isso, e nos mandou uma mensagem, né, dizendo o que fazer num caso desse, que ela estava envergonhada de voltar a casa e não sabia como ir olhar novamente para o sacerdote, que perdeu toda a credibilidade para ela, né? Então vocês imaginem, por esse Brasil afora, quanto isso acontece. O relato dessa irmã, inclusive dizendo que outras médiuns da corrente já tinham passado por isso e tiveram que guardar isso em segredo, isso ficou velado em segredo, que os esposos não saberiam. Então isso é golpe, isso é uma quebra de decoro com a religião, especificamente em relação à religião tradicional iorubá, aonde vem o corpo ético, né, de Ifá,
e o corpo ético dessa tradição, isso não existe. Ao contrário, é interdição. O sacerdote não pode ter intercurso sexual com uma médium ou filha da corrente. E se casos que um sacerdote é casado com uma filha da corrente, tem que pedir permissão, né, para os orixás e fazer realmente uma formalização dessa união perante a comunidade, perante a sociedade. Então, eu quis compartilhar isso aí para que a gente desenvolva cada vez mais o senso crítico. E, meu irmão, isso não existe. Minha irmã, isso não existe. De você ser assediado sexualmente e vinculando isso a uma consagração, a uma iniciação, a uma firmeza de orixá ou de falangeiro. Da mesma forma, não vamos querer estigmatizar o gênero, né? A mulher, mas também o homem, por vezes, né? Assediado por outro, né? Nesses processos de iniciação, relatos que nos chegam. Infelizmente isso denigra a nossa religião, infelizmente isso quando cai nas redes sociais, que hoje o pessoal vai e comenta, dá publicidade a esse tipo de coisa, acaba só servindo de combustível, de elemento para aqueles que querem detratar a nossa religião, aqueles que querem desfazer, demonizar o nosso sagrado, tenham elementos, subsídios para isso. Então fica a reflexão de hoje, quanto o aspecto ético e moral que deve pré-existir e sustentar as relações de iniciação dentro de um processo sagrado sobre mediunismo de Umbanda e dos orixás. Eu sou Norberto Peixoto, desculpe pelo tema polêmico, um pouco pesado, mas é necessário que a gente comente isso. O nosso Saravá Fraterno, até a próxima oportunidade, meu irmão.